Vou começar pelo fim. Este iPhone 13 Pro é excelente, face ao antecessor a Apple melhorou numa série de coisas e vou falar delas mais à frente. E se está a pensar nisso e se tem dinheiro, este é o iPhone que deve comprar. Vou contar-lhe já tudo, fique por aí. Olá, eu sou o Rui Tucana, esta é a minha análise ao iPhone 13 Pro. É hoje que ele chega ao mercado, a esta hora está a ser distribuído por muitíssimas lojas em todo o país, ou pelo menos devia estar, porque aquilo que parece é que os prazos de entrega aqui em Portugal, parece que não estão famosos. Aliás, aquilo que eu sugiro é que espreite os links que eu vou deixar aqui em baixo, são para a Amazon. Quanto mais não seja, a Amazon é uma loja mega segura e está a vender estes iPhones 13 e mais concretamente este iPhone 13 Pro um pouco mais abaixo do que aquilo que é o preço cá em Portugal, portanto dá perfeitamente para depois comprar uma capa protetora com o dinheiro que sobra. Portanto, clique em mostrar mais. Mas então, começo esta análise pelo aspecto e o que temos é uma continuidade. Muito simplesmente, toda a família iPhone 13 é muito parecida com a iPhone 12 e se isto até poderia ser um ponto neutral ou até negativo, a verdade é que, na minha opinião, não é. Eu acho muito bem esgalhado. O único sítio onde atrai dedadas é nesta parte lateral, que é em aço, um aço cirúrgico. Até isso, francamente, até as dedadas ficam bem nele, portanto não há problema. Salvo uma ou outra exceção, a Apple já nos habituou a uma qualidade de construção perfeita e nesta geração de iPhones é precisamente isso que temos. É pesado, eu admito que sim, mas confesso que apesar de gostar de telefones leves, também me dá mais confiança pegar num smartphone assim, que tem um peso que se impõe. E se isto começa bem, eu aviso já que vai melhorar. E, podia falar do desempenho, mas vou falar do ecrã, que é o melhor que a Apple já meteu num telemóvel. Este é precisamente um campo onde há uma grande novidade. Depois de algum tempo a marcar passo face aos telemóveis com o sistema operativo Android, a marca californiana finalmente resolveu lançar um iPhone com um ecrã AMOLED a 120 Hz, muito rápido, e acertou em cheio. Quem tem um smartphone Android topo de gama vai pensar: eu já tenho um telemóvel com isso há 1 ou 2 anos. Pois, mas não era assim com os iPhones. E mesmo depois de ter testado muitos ecrãs a 120 Hz, eu ainda me consegui espantar com este. E atenção, que ele é verdadeiramente adaptativo. E isto ainda é raro nos Androids. O que isso significa é que ele consegue automaticamente ir dos 10 Hz, por exemplo, quando estamos a ler um e-book, até aos 120 Hz, ou numa qualquer app, por exemplo, um jogo que assim o exija. E repito, não é assim tão habitual que isso aconteça nos Android. O Android vai dos 60 aos 120 Hz, mas ou numa ou noutra, isto em grande parte dos telemóveis. Tirando talvez os topo de gama da Samsung e de uma ou outra marca, mas os topo de gama mesmo aqueles bastante caros. E isso é o que este iPhone 13 Pro e a família 13 consegue fazer. Vai dos 10 aos 120 Hz. De resto, o ecrã deste Pro mede 6,1 polegadas, é OLED, eu já disse, é muito brilhante e detalhado nas cores, está provadíssimo nesse campo. Mas atenção, isto não são só maravilhas e é no ecrã que está o meu primeiro lamento. Aliás, são vários. E pensando bem, quase todas as minhas desilusões relativas ao iPhone 13 estão relacionadas com o ecrã. Em primeiro lugar, a Apple insiste em voltar a vender os iPhones com um entalhe, um notch. Ora bem, para quem tem um smartphone Android em 2018, isto já começava a ser uma coisa do passado. Em 2021, acho que já nem existem. E sim, eu sei, desta vez este entalhe está mais pequeno, mas só para ter uma ideia, e repito, esta é uma palavra que eu já nem sequer uso quando falo de um smartphone Android. Não existe, não há. Enfim, esta é uma opção que não se entende. Depois, esta margem à volta do ecrã também não é nada que a Apple se deva orgulhar. Quanto ao desempenho, iPhone novo, processador novo, e com o iPhone 13 Pro vem o A15 Bionic. Eu não quero amassar ninguém a falar de processadores, vou apenas dizer que é rapidíssimo, mas por rapidíssimo entenda-se uma coisa assim ao nível de um recorde nos iPhones. Com o passar dos anos e com os avanços tecnológicos, exige-se cada vez mais aos processadores e este que aqui está dentro não se queixa de nada. E cheira-me que ele é o responsável por uma outra coisa de que eu irei falar mais adiante e ao qual se junta também os tais 120 Hz do ecrã adaptativo, que é a autonomia. Mas, e já que estava a falar de avanços tecnológicos, quando
é que a Apple acaba com a ficha Lightning e adota o USB-C. Quando? Ainda agora lançou o iPad mini, ou o Air, já não me lembro bem do nome, mas pôs-lhe uma ficha USB-C. Porquê é que o raio, porquê é que não fez o mesmo nos iPhones 13? E eu sei que isto pode parecer pouca coisa, mas obriga-nos a andar com um cabo especial só por causa do telefone. Não só é estúpido, como é inexplicável. Mais agora, numa altura em que a Apple começa mesmo a introduzir o USB-C, por exemplo, no tal iPad que eu acabei de falar, e assim, quem tiver os dois vai ter de andar com um cabo para um e com um cabo para o outro. É estúpido. Mas bom, aproveito esta espécie de pausa para dar conta de algumas especificações que podem encontrar em toda a parte na net, mas eu acho que importa também referir nesta análise. A primeira é que estes iPhones 13 Pro começam nos 128 GB, já também modelos de 256, 512 e ainda 1 TB. Pode parecer muito, aliás, eu acho que é, mas para quem gosta de fazer vídeos, aquela opção do 1 TB talvez não seja despropositada. A todos os outros eu não recomendo, até porque o preço é absurdo. São mais de 500 euros de diferença face a este. Tem certificação IP68, portanto é resistente a poeiras e é estanca a água. Não teste, mas em teoria ele pode ficar debaixo de água durante cerca de meia hora a 1,5 m de profundidade, que não lhe deverá acontecer nada. No entanto, volto a dizer, não teste isso em casa. De resto, tem tudo o que é ligação sem fios mais recente, é 5G, mas como deve imaginar, eu não consegui testar isso. Neste momento, em setembro de 2021, Portugal ainda não tem redes móveis de quinta geração. Ok, feito este parênteses, avanço e como eu prometi que ia dar conta dos principais pontos positivos de forma incremental, agora falo da autonomia. E este é um ponto onde ao longo da história nem sempre os iPhones se safaram bem. Seja como for, o iPhone 13 Pro safa-se tranquilamente. Aliás, este é mesmo um dos píncaros deste telefone. Podem passar horas a tirar fotos, a ver vídeos em 4K, a jogar. Isto com a intensidade do ecrã muito lá em cima, é bastante difícil mandar-lhe a bateria abaixo. A autonomia parece uma coisa assim que atira para o campo da magia negra, mas lá está o processador e o ecrã a 120 Hz adaptativo certamente ajudam. Seja como for, quero sublinhar que eu não tive assim tanto tempo para testar o telefone neste campo, mas a verdade é que impressiona. Por outro lado, ele só carrega a 20 watts e isto no meu mundo não é carregamento rápido, é carregamento lento até, e desilude um pouco. No entanto, e independentemente disso, o que eu acho que importa sublinhar mesmo é que este telefone, quem o comprar, não vai sofrer de ansiedade por causa da bateria, e só isso já é uma maravilha, uma vez que a bateria é uma grande preocupação quando estamos a pensar mudar de smartphone, e eu garanto que se pode despreocupar acerca disso quando compra um iPhone 13 Pro. Mas essa não é a única preocupação, há uma outra grande preocupação quando mudamos de telefone, e essa está relacionada com as câmaras, e a Apple abusou. Mas quero começar a falar das fotos e dos vídeos, pondo algum gelo em tudo isto. Dizendo isto, quem utiliza as câmaras do seu iPhone 12 Pro para meter coisas no Instagram e pouco mais, bom, aí as diferenças para o 13 Pro, que é este que tenho nas mãos, podem não ser muito evidentes. Mas para quem as usa mais um bocadinho, aí é de se ficar muito satisfeito com as novidades aqui trazidas. Em primeiro lugar, a lente que recebeu as mais evidentes melhorias foi a telefoto, portanto, aquela que faz um zoom óptico fixo. O zoom agora é de 3 vezes, mas também o próprio sensor que está dentro do telefone, ou seja, o equivalente à nossa retina, bom, também ele cresceu e agora consegue captar mais detalhes. Aqui estão alguns exemplos de fotos e de vídeos que eu tirei com essa lente.
Agora, a lente ultra grande angular, outra lente capaz de produzir resultados bestiais. Aqui as novidades são a autofocagem e a lente é mais luminosa, ou seja, deixa entrar mais luz. E é também esta lente que é utilizada quando o iPhone entra em modo macro para captar objetos mesmo muito próximos, a poucos centímetros de distância. Para o fim, ficou o sensor principal, que é este que está aqui mais perto de mim. A abertura máxima agora é de 1.5, ou seja, também esta lente está mais luminosa face à geração anterior de iPhones, mas talvez o mais importante do que isso é que o próprio sensor, e eu espero não estar a meter uma argolada quando faço esta comparação com a retina, o sensor, dizia eu, é o maior alguma vez colocado no interior de um iPhone. O resultado traduz-se em fotos e vídeos com um detalhe ainda maior. Continua a espantar-me com a forma suave como ele passa de uma lente para a outra, e de todos os telefones que eu já testei, este é o melhor a fazê-lo. Mas tudo isso de que eu tenho vindo a falar está mais ligado ao hardware. E sublinho porque no campo do software a câmara também tem alterações que merecem destaque e louvores. É o caso do modo cinematográfico, que faz com que apenas o protagonista de um vídeo apareça focado. É uma espécie de modo retrato, mas agora aplicado ao vídeo. Faz também uma coisa engraçada, que num vídeo com várias pessoas, ele vai alterando o foco, procurando sempre a pessoa que está mais próxima da câmara. Isto não é perfeito e é fácil dar com alguns problemas nas imagens, mas eu já conhecia isto de outros smartphones Android, e é muito, muito fixe de se utilizar. E atenção, algo que esses telefones não têm é que depois de gravarmos, se quisermos fazer ajustes no vídeo, por exemplo, na focagem de outros pontos, podemos dar mais ou menos ênfase também ao fundo. Isso pode fazer-se com relativa facilidade na app das fotos. E digo relativa porque os comandos parecem-me assim algo pequenos. Mas bom, se o modo cinematográfico é editável, já depois em pós-produção, aquilo que fazemos recorrendo aos perfis fotográficos não dá para alterar. E estes perfis são uma espécie de filtros. Eu confesso que isto não me chamou muito a atenção, até porque as fotografias originais são bastante boas, mas o que se passa é que a Apple tenta ser muito neutral nas imagens que os iPhones captam. No entanto, há quem goste de imagens mais vibrantes, de fotos mais vibrantes, como aquelas que os Samsung tiram, por exemplo. E basicamente é isso. A Apple decidiu entrar no comboio do afinamento das fotos, a Samsung faz, a Xiaomi e a Oppo também fazem. Pronto. Arranjam uma série de filtros que mexem no balanço dos brancos, no contraste, nas cores, e depois também levam com um bocadinho de inteligência artificial para reconhecer objetos. Mas bom, tudo isso utilizado para transformar um bocadinho a realidade. Eu não achei grande piada. E agora, as minhas conclusões finais. Desengane-se quem pensa que as novidades trazidas pela Apple para os iPhones 13 Pro são pouca coisa. Não são. É certo que é tudo incremental face à geração anterior, não há nada de radicalmente novo, mas as alterações fazem uma
enorme diferença. E também face aos iPhones 13, portanto, estes iPhones 13 Pro também representam uma grande diferença. No meu dia-a-dia eu não uso smartphones da Apple, mas sempre que tenho de testar um eu fico impressionadíssimo como tudo é super refinado e está tudo muito bem interligado, não só a nível do hardware como depois também do próprio software. A máquina e o software encaixam espetacularmente e desta vez talvez até mais do que em anos anteriores. Com câmaras excelentes, com um ótimo ecrã, com uma autonomia e com um desempenho mesmo muitíssimo bons, aquilo que eu tenho para dizer no final deste vídeo é que eu tenho nas mãos o melhor smartphone que eu já testei. O meu nome é Rui Tocanhana, esta foi mais uma edição do Isto Está Ligado, hoje com o iPhone 13 Pro, um smartphone que chega esta sexta-feira às lojas. Não se esqueça de deixar um gosto neste vídeo e, caso ainda não o tenha feito, de subscrever o canal. É simples, só tem de encontrar um botão que diz subscrever aqui em baixo e dar-lhe um toque. Depois, se quiser, ative as notificações. Aqui o que há é tecnologia fresquinha, acabada de lançar, sempre analisada de uma forma absolutamente independente. Aqui não há vídeos patrocinados, nem parcerias remuneradas, seja de que forma for. O que há é muita atenção a bons negócios e por isso mesmo eu lembro, aqui em baixo encontra links para este iPhone 13 Pro a um bom preço. Um grande abraço, até muito breve.